assunto é na Band News FM. 9h48, Murilo Rocha já chegando por aqui. Bom dia para você, Murilo. Bom dia, Sinine. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. Mais uma manhã recheada aí de assuntos, polêmicas, né? Troca de farpas aí entre Zema e Lula. Na visita ontem do presidente aqui a Minas Gerais, ele foi à fábrica, uma fábrica automotiva em Betim. Depois foi numa empresa metalúrgica em Ouro Branco. E nessas duas agendas, os dois trocaram ali alfinetadas, né? Já de olho em 2026, o governador Romeu Zema, que era anfitrião, né? Eram eventos em empresas privadas, mas o governador recebeu o presidente nos dois eventos e, logicamente, orientado pelo marketing, né? Marketing eleitoral, para um marqueteiro, ele foi um anfitrião meio mal educado, né? Ele recebeu o presidente ali já fazendo referências e ataques ao governo federal, principalmente sobre a questão do número de ministérios do governo Lula. Ele falou que aqui em Minas, a gente já ouviu até nas manchetes aí, o áudio, né, do governador, falando que em Minas há um número enxuto de secretarias, um dos maiores estados do país tem apenas 14 secretarias, e falou que tem times aí que contam com até 30 e tal, 30 pessoas, fazendo referência aos ministérios do Lula, que somam quase 40 mesmo, o número de ministérios. O problema do Zema nesse caso e do marqueteiro dele é que eles esqueceram que eles estavam provocando o Lula e que o Lula falaria depois ainda do Zema, né? Na ordem do cerimonial. E o Lula aproveitou também dessa fala do Zema para fazer várias aí alfinetadas, críticas, ataques ao governador, né? Ele fez referência, primeiro ele foi bem irônico, falou que é uma equipe de muita sorte a dele, que depois de anos a questão do PIB acima de 3%, falou que é uma equipe de muita sorte, que depois de tanto tempo o setor automotivo tá registrando bons números. Ele fez essa ironia e fez uma provocação ao Zema na segunda agenda, né, já em Ouro Branco. Ele falou que desafia o governador Romeu Zema a falar o número de investimentos que o governo Bolsonaro fez em Minas Gerais. Logicamente, fazendo uma provocação, o Zema era apoiador do Bolsonaro, e ele fazendo uma provocação que o governo dele já investiu muito mais que o governo Bolsonaro aqui em Minas Gerais. Acho que esse é um fato também que vai ser difícil do governo Zema contestar, né? O governo Bolsonaro passou por uma pandemia no meio também, tem esse fato, mas investiu pouco ou quase nada em Minas Gerais, e o governo Lula já tem feito alguns investimentos no estado, né? Esses são dados, tá? Não se trata aí de falar quem ganhou, quem perdeu a briga, mas o que é claro é que o evento foi usado pelos dois lados para politização, para a questão eleitoral de 2026. O Orion, no comentário dele, daqui a pouco vai trazer aí esse panorama mais detalhado dessa troca de farpas, dessas alfinetadas, né? Desses dois eventos que ocorreram ontem aqui em Minas Gerais. Mas hoje, Sinine, Luciano e ouvinte, meu foco do meu comentário é esse relatório do Ministério Público de Minas Gerais e do Observatório de Controle Externo da Atividade Policial, e conta ainda com o apoio da PUC, né? Da Universidade Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. É um relatório preocupante, muito preocupante, que traz dados sobre o aumento das mortes em ações policiais em Minas Gerais. Minas sempre manteve aí entre os estados com menor número de mortes em ações policiais, mortes decorrentes de ações policiais, mas houve uma explosão nesse número em 2024, comparado com 2023. Um aumento aí de mais de 40%, 42% do número de mortes. Foram 166 ocorrências policiais com mortes, e esses números saltaram de 117 para 194, é isso? Acho que é esse o 95. Número. 195. Saltaram de 117 para 195 no intervalo de um ano, de 2023 para 2024. Isso é muito preocupante, né? A gente tem que entender ainda as causas, né? Vou lembrar que esse documento apresentado pelo Ministério Público, né, que a gente teve acesso, nem foi apresentado ainda, a gente teve acesso a esse documento, juntamente com esse observatório do controle externo da atividade policial. Esse relatório, ele traz dados, ele tem poucas análises, então é difícil ainda compreender, né, o fenômeno e o que está por trás dessa letalidade da polícia nas ações.
mas já dá para a gente inferir algumas coisas a partir desses números, né? E são números preocupantes. Me chama a atenção a questão das vítimas, né? A maioria pessoas negras e com menos de 30 anos. E aí cai muito naquele dado que se fala, né, de quase um extermínio da população jovem e negra no Brasil. É um dado preocupante que se concentra aí essas mortes entre homens negros com menos de 30 anos. Inclusive há adolescentes entre essas vítimas. São dados bastante preocupantes. Outra coisa, e aí sim, a maioria dessas ocorrências ocorreram apenas com uma testemunha. E quem foi essa testemunha? Um outro militar. Em outro 15,7% não mencionaram nenhuma testemunha civil. Ou seja, mais 50% das ocorrências, quando tem uma testemunha, ela é apenas um policial militar, um colega de farda do policial. Ou seja, a gente, né, sempre vai ser uma versão aí corporativa do que ocorreu. A gente nunca vai, né, conseguir ter um outro lado desta história. E a gente tem inúmeros casos que a gente noticiou aqui no ano passado, uns irmãos, né, que foram, foi esse ano passado, hein? Uns irmãos, ano passado, né, que foram executados aí no interior pela polícia. Então, a gente tem que entender esse fenômeno. Claro, a polícia também vai argumentar que a criminalidade está mais violenta, está em posse de mais arma de fogo e arma de maior potencial. Isso também é um fato. Mas a gente tem que entender também o que está gerando essa explosão de casos, nessa reação dessas ações policiais. O número de tiros dados nas ocorrências é assustador. A maioria das ocorrências, mais de 10 tiros. Ou seja, parece um descontrole ou então realmente uma ação de extermínio, né? Nesses casos. Tem tudo nesses. Depois a gente vai detalhar mais esses dados ao longo da semana, até nas nossas redes sociais também nós vamos pormenorizar esses números aí, mas esses são alguns dados. E a questão do procedimento de apuração. Esse é um dado impressionante também, né? O isolamento do local onde ocorreram esses crimes foi realizado em apenas 34,9% dos casos. Em 60,8% dos registros, essa informação não foi mencionada. Ou seja, não se preserva o local do crime para uma investigação posterior da Polícia Civil, para poder chegar à conclusão ao que ocorreu ali. Esse é um dado super interessante também, que mostra que quando há uma morte decorrente de uma ação policial, além de não ter testemunhas, a cena do crime, o local do crime não é preservado de forma que possa ocorrer uma investigação correta, isenta do caso. São dados preocupantes. Logicamente, a gente vai ouvir a Polícia Militar também para entender aí. Eu nem sei se eles já tiveram acesso a esses dados, acredito que sim. Mas até para a gente poder entender aí por que isso ocorre. E ainda falta um dado também que não traz nesse estudo, que é a questão de qual tem sido a punição para esses policiais envolvidos nessas ocorrências, né? Como está o julgamento desses policiais envolvidos nessa ocorrência? Claro que em vários desses casos, eles agiram em legítima defesa. Eu acredito nisso, que em vários desses casos agiram em legítima defesa, em troca de tiros, essa questão toda. Agora, em outros não. Em outros, provavelmente foram ações desproporcionais, abuso de violência, extermínios. Então, tem que ser apurado caso a caso. Isso não pode virar uma simples estatística, né? E está virando simples estatística esse aumento dessa violência policial que ocorreu de 2023 para 2024. Esse estudo ainda fala de quais medidas seriam necessárias. Uma, a gente vem batendo na tecla insistentemente aqui, sem resposta do governo de Minas Gerais, que é a questão das câmeras policiais, câmeras nas fardas dos policiais. O estudo aponta que isso seria uma maneira de poder resolver, diminuir, né, esses números, e também que crie sistemas para identificar os policiais com condutas violentas. São no relatório, essas duas observações, né? Que a polícia tem um sistema tecnológico aí, automatizado para identificar policiais com condutas violentas e que se implante essas câmeras corporais. Mas é assustador, acho que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, vice-governador Matheus Simões, o secretário de Segurança Pública, o Greco, Rogério Greco, e os comandantes da polícia, né, o comandante da Polícia Militar tem que, né,
analisarem esses dados, prestarem atenção nesses números e darem uma resposta para a sociedade. Claro, a Polícia de Minas Gerais é considerada uma boa polícia, mas o que mostra aqui é que é uma polícia que está registrando um aumento da letalidade nas ações policiais, ou seja, a Polícia de Minas Gerais está matando mais em suas ações policiais. Temos que entender que contexto é esse que está gerando esse aumento. É falta de punição? Há um incentivo aí, é um momento da sociedade mais violenta que está gerando isso? É uma reação a uma criminalidade mais violenta também? Aqui em Minas teve aquele caso emblemático do policial morto durante uma saída temporária de um preso. Roger Dias gerou até uma lei em razão disso. Será que isso comoveu a corporação, levou a corporação a se sentir, né, autorizada a reagir de forma mais violenta depois desse crime, né, de uma pessoa que estava cumprindo uma saída temporária de presídio e assassinou de forma covarde um policial? Será que isso está dando uma carta branca, um aval para a Polícia Mineira poder reagir de forma mais violenta? Não sei, né? Essas perguntas têm que ser feitas e respondidas aí pelas autoridades competentes de segurança aqui de Minas Gerais, estão todas subordinadas ao governador do estado. Só a constatação é que são números muito preocupantes e que exigem uma resposta do estado para entender esse fenômeno desse aumento da violência policial, da letalidade, né, da morte causada por policiais em operações de repressão. Há vários casos, a gente acompanha e no final não se tem conclusão nenhuma. Não se tem conclusão nenhuma. Aquele caso fica no esquecimento, as famílias ficam chorando aí as vítimas e a sociedade fica sem respostas e os policiais muitas vezes sem punição. Eu acho que a falta de punição é uma das explicações para talvez essa explosão de violência policial nas ações aqui em Minas Gerais. É isso. Sinine, Luciana.